Estamos aqui de novo, primeirão, mais uma aula aí de Química Geral, a terceira aula. Agora nós estamos onde? Dentro do mundo microscópico, falar de átomo, falar de substância, falar de representação de átomo, elemento químico. Nós estamos aí e já vamos direto para quê? Para a matéria. Falamos da matéria na aula anterior e depois da matéria, meu amigo, nós chegamos direto em quê? Na formação dessa matéria. A matéria é formada de átomo. O que é átomo? Átomo é a menor estrutura básica formadora das substâncias, de tudo que está aqui entre eu e você, constituída essencialmente de prótons, nêutrons e elétrons, chamado de partículas elementares. Vamos entrar na atomística lá na frente, falar de modelos atômicos, Dalton, J.J. Thomson, Rutherford. Vamos entrar nesse mundo microscópico aí, nessa evolução atomística com calma. A princípio sabemos que a constituição de toda a matéria que nós vimos lá atrás, das propriedades, de tudo isso é devido ao átomo, que é a menor unidade da matéria. Esse átomozinho, que é a menor unidade de matéria, é representado por alguém, por elemento químico. O elemento químico é o nome dado a cada um dos diversos tipos de átomo que existe na nossa tabela periódica. Ó, nossa tabela periódica. A tabela periódica fez no ano passado, em 2019, está vendo, 150 anos, e atualmente ela está com 118 elementos químicos. E o que é elemento, professor? Elementos são quem representa os átomos. É a representação de átomo. Nós temos dois tipos de representação de átomo. Uma letra só, quando é uma letra só, obrigatoriamente ela é maiúscula, ou duas letras, desde que a primeira seja maiúscula e a segunda minúscula. Isso é representação de um átomo. Só temos dois tipos de representação do átomo. Tá aqui, ó, uma letra só. Quando é uma letra só, obrigatoriamente ela é maiúscula. E quando é duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. E a união desses átomos vai formar o quê? Vai formar as moléculas, é a representação, é a linguagem química que nós utilizamos no nosso dia a dia. O conjunto de átomos, né? Nós chamamos de molécula, conjunto de átomos ou de íons. Íons são aqueles que apresentam cargas, né? Cargas positivas, cargas negativas, mais, menos. Nós chamamos de íons. Tá aí, então, ó, a união dos átomos nós chamamos de moléculas. Essas moléculas, elas são representadas no nosso dia a dia através das substâncias. Nós temos diversas substâncias. Nós temos, ó, uma substância, tá aqui uma substância, outra substância, ó, formada por átomos diferentes, substância, ó, formada por átomos iguais, outra substância formada por átomos diferentes, substância formada por átomos diferentes. São aquilo que está representando a matéria aqui, aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Essas substâncias são determinadas pela sua característica própria, que nós chamamos de substância pura. Substâncias puras são substâncias formadas por moléculas quimicamente iguais entre si e pode ser representada graficamente através de uma fórmula, ou é todo material que se caracteriza por apresentar densidade, propriedades que nós vimos, temperatura, difusão, ebulição e outras propriedades constantes. É assim que nós identificamos uma substância pura. Substância pura é aquela única substância que está presente, é formada pelo único componente. Agora, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. O que é a substância simples? Ó, substância simples, o que é uma substância simples? Substância simples são aquelas formadas por átomos iguais. Ó. Aqui é a representação química do gás cloro, representação química do gás nitrogênio, representação química do gás hidrogênio. São substâncias formadas por átomos iguais, várias vezes o mesmo elemento. E substâncias compostas são aquelas formadas por dois ou mais átomos, e esses átomos têm que ser diferentes. Ó, representação química do gás carbônico, formado pelo carbono e dois oxigênios, são dois átomos diferentes. Representação química da amônia, formado pelo nitrogênio e três hidrogênio, formado por dois ou mais átomos diferentes. Aqui, ó, representação química tá aqui, ó, do etadieno, né? Nós temos aqui, ó, na verdade, um propadieno, né? Um próprio 3 carbono de hidrogênio, porque tem duas duplas, mas o que importa é que é formado por carbono e hidrogênio, dois átomos diferentes. Isso aqui é
composto, substância composta, representação química da água, né? É formada pelo oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Significa que é uma substância composta. Essas substâncias compostas que nós vimos aqui, ela representa a matéria que está aqui no nosso meio, né? Essa linguagem que nós utilizamos. Então nós temos substâncias simples e substâncias compostas. E cada substância simples dessa, ó, se eu colocar água dentro do recipiente, a água é uma substância composta. É uma substância composta, por quê? Porque é formada por 2 átomos diferentes. É formada pelos hidrogênio e o oxigênio. Agora, ela é pura. Por que ela é pura? Porque ela só tem água. Se ela só tem uma substância só, ela é considerada substância composta, pura. E se eu pegar um gás hidrogênio? Se eu pegar um gás hidrogênio, também é puro. Por que é puro? Porque é só o gás hidrogênio. Ela é uma substância simples, mas puro. Ah, professor, quer dizer que toda substância composta ela é pura? É. Quer dizer que toda substância simples ela é pura? Claro que é, desde que ela esteja o quê? Sozinha, só ela. Agora, se eu pegar uma água e junto com ela eu colocar uma pitadinha de outra substância, no caso aqui, ó, o sal, ela deixou de ser substância pura e passou a ser uma mistura pela presença de 2 ou mais componentes diferentes. Fica atento em relação a isso, é importantíssimo aí. E aí nós temos as substâncias simples, são substâncias que ocorre se transformando em outra. Tem uma propriedade interessantíssima das substâncias, assim, chamada de alotropia. O que é alotropia? A alotropia ocorre quando um elemento químico se transforma em 2 ou mais substâncias simples diferentes da outra. Nós temos, ocorre no nosso meio todo dia o fenômeno alotrópico, como é o caso do gás ozônio. O gás ozônico se transforma em O2, o O2 se transforma em gás ozônio, o gás comum se transforma em ozônio e o ozônio se transforma em gás comum. O carbono grafite e o carbono diamante são alotropia. Então, alotropia, ó, são variedades alotrópicas que pode definir quanto a atomicidade, que é isso? A quantidade de átomos, e a estrutura cristalina, as suas estruturas, os seus arranjos. O oxigênio, ó, é formado por 2 átomos e o ozônio é formado por 3 átomos. O diamante é formado por um arranjo tetraédrico e o nosso grafite é formado por um arranjo hexagonal. Então, quem define esse tipo de alotropia, nós temos a alotropia ainda do enxofre, que é o enxofre rúbico e o enxofre monoclínico, e a alotropia do fósforo, né, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, esse tipo de alotropia, eles são diferenciados também nos seus arranjos, né? Então, interessantíssima a alotropia é quando uma substância, um elemento químico se transforma em 2 ou mais substâncias simples. Então, essa primeira partezinha, nós começamos aí conhecendo esse mundo microscópico da matéria. A matéria é formada por pequenas unidades que nós chamamos de átomo. Essas unidades são representadas por letras que nós chamamos de elemento químico. E essa união desses elementos químicos, as suas representações formam as substâncias, né? E a substância, tudo que está aqui no nosso meio, é essa linguagem que nós utilizamos para representar. Essa é a nossa terceira aula aí de Química Geral. Próxima aula a gente já vai entrar nessa união das substâncias. A união das substâncias vai fazer com que nós encontramos as misturas e a gente vai se aprofundando cada vez mais. Nossa terceira aula de Química Geral, certo? Aula maravilhosa. Depois vamos entrar na 4ª aula e assim nós vamos ver todos os tópicos de Química Geral aí, tá certo? Um abraço para vocês aí, até a nossa 4ª aula de Química Geral. Não esqueça, Química Geral aí, tamo junto nessa química inorgânica. Abraço aí, fique com Deus, até a próxima.